Oi, Lu. Ei, minha amiga, e aí? Somente em live que a gente está se encontrando nesse momento de quarentena, né? Mas é Deixa eu um baixar aqui um prazer, minha pouquinho, que querida. tá um pouquinho alto. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá? Ah, Só então tá bom. assim, vou colocar aqui também no outro computador para conseguir ler um pouquinho as mensagens. Mas, assim, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho, Juliana, para conhecer, né? Para que todos conheçam você, né? Bem conhecida, Então. nutróloga, né? Ginecologista, sabe tudo. Ai, quem dera. Eu tenho muito que aprender ainda. E eu vou aprender hoje com você, já te falei. Hoje eu te dei uma puxada de orelha. Mas que eu quero aprender muito com você hoje também. A gente vai Então, gente, compartilhar, a gente vai ter um não bate-papo é? gostoso, com É. certeza. E é uma troca sempre, né? Na verdade, Certamente. eu sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, né? E mais você, eu acho que a gente conversou que há 5 anos, de uns 5 anos para cá, eu comecei a não ficar mais tranquila com coisa de consultório, não comecei a gostar mais do que eu fazia no consultório, né? Obstetrícia nem pensar, que com 3 filhos, Rio de Janeiro, a gente tem que estar muito disponível, muito complicado. E Uhum. aí eu migrei para. E a ginecologia também não estava legal, né? Que a ginecologia é só colher preventivo, hormônio sintético. Aí quando tinha algum problema mais assim, intestino, sono, alguma coisa, eu tinha que encaminhar para os outros, que a gente não sabia tratar. E aí eu fui Uhum. procurar alguma coisa, aí meu marido virou, né? Que você conhece muito bem, que a gente fez O junto. Antônio, o Antônio também, maravilhoso ortopedista, quando tem principalmente algum problema nos pés e caminho, né? É, e ele entrou nessa coisa de medicina integrativa, esportiva, essa coisa toda também, né? Uhum. Porque ele falou, amor, você já foi 10 médicos para emagrecer, e aí fica nesse emagrece e engorda, vamos fazer alguma coisa. E aí ele se matriculou na pós-nutri, que foi onde a gente se conheceu, né? Uhum. E me matriculou também, mas de lá a gente conheceu ortomolecular, longevidade saudável, quer dizer, ali foi uma ponte. Eu acho que mais do que a gente fazer a nutrologia para conhecer os alimentos, como isso interfere na nossa vida, eu acredito que tenha sido essa ponte com a medicina integrativa que eu acho que foi o mais legal, né? E aí E, eu me apaixonei. Aí mudou, né? mudei totalmente de Não, especialidade. você é super engajada, isso é maravilhoso. E hoje justamente a gente vai falar um pouquinho sobre esses benefícios, né, dessa parte da nutrologia, né, na performance cerebral, de que maneira pode colaborar em relação aos transtornos mentais e até definir um pouquinho, né, o que seria esse tal de dying mind, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, até para situar, embora eu acho que a gente vai estender um pouco o tema para outras coisas que eu acho que, né, sempre pensar no cérebro e todas enfim, ferramentas que a gente pode Hum, utilizar para potencializar é maravilhoso, né? É, que a E, gente usa muito pouco dele, né? Teoricamente, assim, dizem que a gente usa, que a gente tem potencial de usar muito mais, né, o cérebro. Você pode me dizer melhor do que eu. não, Mas sem não tem uma dúvida. história dessa? Assim, né, pressupõe que geralmente são, né, entre 5 a 10%, mas isso é uma São teorias, né? longa É um tema para teoria, outra porque live. no final das contas, até para a gente estar agora falando, está utilizando praticamente, né, todas as regiões cerebrais, né? Mas até falando nisso, né, acho que a gente está no século do cérebro, e justamente já mais de 20 anos, né, que muitas pessoas estudam justamente quais são os alimentos que aumentam, né, a capacidade cerebral, que protegem o cérebro, e os alimentos que são, né, muito prejudiciais. Né? Daí que surgiu esse tema de Diet Mind, porque a gente sabe que somente o nosso grande vilão, né, até 2050, a gente vai estar com uma incidência de mais, né, de 150 milhões acometidos com a doença de Alzheimer. E até o momento, mesmo com todo, né, a indústria farmacêutica utilizando algumas medicações, mas a gente não tem nenhuma ainda estratégia para diminuir a chance de ter essa progressão quando existe o diagnóstico. Tem muitos É, estudos, né, fala. pra, Não, eu acho que isso entra tudo não só no Alzheimer, né? A gente entra na estratégia geral de longevidade saudável, né? Que é a gente mudança de perfeito, estilo de vida, que aí entra tudo que eu prego, né? Que hoje em perfeito. dia não é só o paciente chegar, é o que eu digo que envelhecer todos nós vamos, né?
Até porque a segunda opção é pior, que é morrer. Ou a gente morre ou a gente envelhece. Então, Ok, não é uma opção. ok. Então, na verdade, a ideia da longevidade saudável essa medicina integrativa, ela traz muito isso, né? Que é a medicina que fala que é a gente morrer jovem o mais tarde possível, né? A gente Exatamente. tentar, não assim, porque teoricamente a gente nasceu, né? Deus fez a gente assim, é o que a gente fala, né? Que igual os animais, para nascer, reproduzir e morrer. Só que a Aham, gente usando o nosso cérebro, que aí entra a sua parte, né? A nossa aham. inteligência, a gente conseguiu cada vez burlar mais isso, e a gente está vivendo muito mais do que se vivia antigamente. Então, a partir disso, a gente quer viver, mas a gente quer viver bem. A gente não quer viver Perfeito. com Alzheimer, como você falou, não quer viver com Parkinson, não quer viver com nenhuma doença crônico-degenerativa. A nossa ideia é a gente prolongar isso, mas com saúde, né? Perfeito. E é isso que a gente prega, é isso que a gente quer fazer com os pilares da longevidade, que é isso que a gente sempre tenta Que a gente colocar em sempre prática aí. busca, que a gente sempre busca. E aí, até falando um pouco sobre isso, né, que aí existe sempre essa questão da interferência genética, né? Será que se eu tenho assim, vários genes combinados com aumento de suscetibilidade para ter, né, por exemplo, uma doença degenerativa, será que a gente realmente não pode modificar essa expressão desse gene, né? Então, assim, né, só por uma questão de definição, né, dieta, né, dieta para saúde mental, né, o Diet Mind, dieta da mente, ela se baseia em alguns pilarzinhos, né? São os 10 alimentos que melhoram, né, que diminuem a chance de você ter, na realidade, uma doença neurodegenerativa, e os 5 que você deve evitar. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque quando você, né, você mais do que eu, que você trabalha isso direto, a gente Não, percebe mas que essa daí dos eu vou 10 aprender muito com você. Eu quero porque aprender dos com 10, você. porque acho que o principal é a gente, né, falar quais são, né, os alimentos que protegem o nosso cérebro. E aí a gente entra para algumas discussões. Né? Uma delas é justamente, né, todos sabemos que verduras, né, verdes, a gente utilizar trigo, cereais integrais, azeite, vinho, isso é interessante, mas aí a gente tem que Né? até dar um limite, porque vinho em quantidade grande, sabe-se que também é Sim. neurotóxico, né? Né? Saber O que álcool, existe né? O o álcool álcool gera. tem que tomar cuidado, porque se eu falar aqui que está liberado o álcool, o pessoal, opa, faz bem pro cérebro, Opa! Na quarentena, ainda mais numa sexta-feira, né? Ainda não, mais numa e na sexta-feira. quarentena, eu Não, aí já pensei se eu era. pegava um vinhozinho para fazer a minha live com você sexta-feira, mas eu falei, não, tá cedo ainda, dá para fazer depois. Mas aí meia taça a gente pode fazer isso, que aí tem, além de tudo, tem resveratrol, tem Tem bastante coisa várias coisas boas. interessante. E aí, justamente, né, entrando nesses alimentos, né, justamente também o próprio azeite, as berries, né, blueberries, strawberry, tudo isso, porque tem, na verdade, muitas substâncias antioxidantes, né? E, ao contrário, os alimentos que devem ser, isso aí tem que ficar, eu acho que na mente, e aí tem que lembrar um pouquinho do hambúrguer, né? Assim, Hum, justamente evitar gordura saturada, né? E através de quê? Através, né, das carnes vermelhas, né? Manteiga, margarina, né? Evitar completamente e outros alimentos como frituras, né, que tenha também um índice muito grande de gorduras saturadas. e as frituras, elas também fazem outras coisas, né? Quando a gente frita o alimento, a gente forma AIDS, né? Sim, AIDS que exatamente. são totalmente pró-inflamatórios e a gente vai inflamando o nosso organismo. Então, quanto menos a gente puder inflamar, melhor. Então, a fritura, os AIDS são muito ruins, Exatamente, né? gordura trans, gordura saturada. E até justamente isso, fazendo o link, queria que você falasse para a gente, porque todos esses alimentos, no final das contas, vão acabar fazendo justamente a produção de radicais livres, né? E aí, comenta um pouquinho o que seriam esses radicais livres. Até porque tem muita gente que, de repente, não tem, né, não tem conhecimento disso, o impacto desses radicais, né? O que eles podem trazer. Comenta um pouquinho, Ju. Porque na verdade os radicais livres, eles são as moléculas, né, com um número ímpar de elétrons.
e eles são instáveis, né? Eles ficam instáveis no organismo e tem um poder reativo muito grande. Então, a gente com excesso de radical livre, a gente vai acabar conferindo doenças degenerativas e levando ao envelhecimento celular. Então, isso que vai acabar acontecendo, né? Então, eles são produzidos durante o processo de combustão do oxigênio, mais ou menos, na hora de converter os nutrientes. E aí a gente vai, de acordo com a nossa alimentação, com tudo que a gente come, a gente vai fazendo superóxido, vai fazendo vários radicais livres e que vão sendo, vão onerando o organismo, vão degenerando o organismo com o tempo. Então, a nossa ideia, nós temos sistemas compensatórios, né? A gente nasce com esses sistemas compensatórios. Então, porque a gente está sempre se inflamando, a gente está sempre fazendo radical livre e está sempre retirando. Fazendo e retirando. Essa balança sempre acontece. Só que quando Nem essa sempre. balança começa a pender, que é o ruim, que é quando a gente começa a não ter esses sistemas antioxidantes em pleno funcionamento. O envelhecimento por si só já faz isso, né? A gente pode começar pelo envelhecimento, a gente já, os nossos sistemas antioxidantes podem não começar a funcionar tão bem. E todas as coisas que podem fazer aumentar radical livre, né? Exercício em excesso, que todo mundo acha que exercício é maravilhoso, mas em excesso pode ser deletério. Sol em excesso, poluição, os xenoestrógenos, os alimentos industrializados, tudo assim, a coisa da vida moderna, né? Infelizmente, a vida moderna trouxe muita coisa legal pra gente, mas ela trouxe também esses efeitos deletérios para o organismo, né? E a gente, com excesso de radical livre, o que a gente começa a fazer? A gente começa a gerar um estresse oxidativo no organismo, que é apender essa balança entre o sistema antioxidante e os sistemas oxidantes. Então, com o tempo, a gente acaba oxidando cada vez mais o organismo, e aí que vai começar a dar ruim. E aí lascou muito, né, nesse sentido, até aproveitando, né? A gente sabe que quanto maior o estresse oxidativo, mais realmente você vai deflagrar diferentes distúrbios neuropsiquiátricos, né? Existem alguns estudos mostrando que quando você realmente aumenta, né, o consumo muito grande dessas gorduras saturadas, quando leva radicais livres, você acaba aumentando a chance de você ter a proliferação, né, daquelas placas beta-amiloides, que são justamente essas placas que dificultam, na verdade, a comunicação entre esses neurônios, né? Então, e aí, na verdade, a gente... Alzheimer, né? E até interessante, que a gente estava falando um pouco sobre isso hoje de manhã, né? Assim, até mesmo indivíduos, né, que têm uma formação genética muito forte, com APO, né, com marcadores genéticos, mesmo esses que teriam 3 vezes mais chances de ter, na verdade, Alzheimer, quem tem esse gene, quando se faz uma modificação, né, uma dieta adequada, reduzindo justamente esses alimentos que acabam inflamando, que acabam degenerando, que acabam levando esse estresse oxidativo, você acaba não tendo essa expressão desse gene, ou seja, nem sempre, mesmo você vindo com uma bagagenzinha meio esquisita genética, que poderia ter uma chance muito maior de ter, né, alguma doença neurodegenerativa, você acaba tendo a possibilidade de mudar esse curso. Então, assim, quando alguém fala, você vai ter com certeza, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo tem Alzheimer. Eu acho que a gente pode ter essa preocupação de não, né, de tentar mudar realmente um pouco mais o estilo de vida. Só de você falar que você pode ter, você já está alterando o sistema glutamato com pessimismo aí e já está transformando assim, aquela coisa, o segredo, né? E entra um pouco do segredo, ter certeza. De realidade, né? E, sem com dúvida. certeza você tem um gatilho genético, por isso é um dos motivos que eu não gosto muito desses testes genéticos. Porque os testes genéticos são muito caros, né? E eles estão oferecendo aí, tem paciente, fiz o teste genético, cara, vem um bolo, vem um livro desse tamanho, e esse livro dizendo que a pessoa pode ter tudo. Olha só, você tem chance de ter diabetes, você tem chance de ter pressão alta, você tem chance de não sei o quê. Cara, e você vai falar para ela o quê? Independente de teste genético ou não, o que a gente tem que fazer? Mudar o estilo de vida. A gente tem que se alimentar. Os 4 pilares da longevidade, quais são? Alimentação saudável, então os nutrientes entram totalmente aí. Atividade física, sono reparador e modulação do estresse. Eu geralmente acrescento o quintozinho, que eu boto a modulação hormonal aí no meio também. Isso aí com certeza, a gente vai entrar, porque
me interesso muito. Você sabe que quando, principalmente porque falar um nós. pouquinho de estrogênio, testosterona, eu vou só dar um alô, porque assim, já vi muitas pessoas aqui assim mandando mensagem. Eu vou falar um Uhum, pouquinho boa noite. Eu estou olhando aqui vai para o falando. computador, que aqui a doutora Ah, Wanda é mais fácil. Moreira, o Marcelo, querido fisioterapeuta, a Lídia, o Pedro, um grande beijo para você, Pedro. Assim, a Bianca Miarca, que ela é professora, coordenadora lá do PETESC, um laboratório de performance de esporte, assim, fantástico, que tem a honra de participar. Assim, Sandra Lopes, Sandra também Ó, querida, a assim, Suzy aí, minha paciente, está dando beijinho. Doutor Jorge Vaz também mande, mandou um beijo aí também, entrou aí, chefe do mande, ambulatório lá de endocrinologia da UERJ. Lorena, olha só, né? O Daniel Contarini, que também é um ótimo psiquiatra, um Oh, grande parceiro que faz parte aqui já da família VTE, o Chamãozinho maravilhoso. Estou vendo muitas coisas, daqui a pouco eu vou falando um pouquinho mais, a Débora. E já temos algumas algumas perguntas, perguntas. a gente vai falando um pouquinho, né? Mas assim, Vamos. depois tira um pouquinho essas dúvidas, que eu já vi algumas muito interessantes e que até colaborando, né? A Débora também faz parte também do nosso grupo do CPS, até perguntou justamente que o estilo de vida, na verdade, às vezes é um gatilho para deflagrar aquela bagagem genética que a gente tem, como você, né, Sem mesmo dúvida. falou, né, Ju? Ninguém Não. manifesta Não, aquilo é que por não isso que eu estava tem. falando desses exames genéticos, é um problema que o paciente chega no seu consultório apavorado, dizendo, gente, eu posso ter tudo. E a gente fala, calma, não é assim. A gente sabe que até alguns tipos de cânceres, né, a gente pode prevenir, assim, por exemplo, o estado pró-inflamatório do organismo, que além dos radicais livres de estresse oxidativo, a gente tem o estado pró-inflamatório. E a Perfeito. obesidade é o maior estado pró-inflamatório que a gente tem. Ontem eu fiz uma live com o Gustavo, também muito interessante, falando sobre testosterona, e ele falando como a obesidade é ruim nessa parte hormonal masculina, que tem meninos de 20 anos, 21 anos, por causa da obesidade, por causa da inflamação, da resistência insulínica, da insulina alta, como é que eles estão com a testosterona no pé, com 20 anos, velho? Que era a época que era para estar no auge Com dessa certeza. hormonal, né? Mas assim, ele está inflamado, está oxidado, você está cheio de, além dos radicais livres, a insulina alta, que é uma das coisas, que é um dos mal do século, da alimentação também, eu acho que os carboidratos refinados, né, eles são muito ruins. Os carboidratos complexos não, são fantásticos, assim, a gente Uhum. precisa de energia. Eu não acredito em uma dieta para todo mundo. Eu conheço pessoas que só passam um tipo de dieta para todo mundo. E aí vem as complicações. A gente conversou até sobre isso hoje de manhã. Aí dá aqueles problemas, né, Ju? Que é aqueles Porque problemas que a gente vai até, falar um até, pouquinho deles. até fazendo esse gancho, né? Isso que você está comentando, isso é fantástico. Aliás, a gente tem que tratar o paciente, né, de uma De forma forma realmente holística, individualizada. individualizada, personalizada, porque já tive situações muito ruins, assim, né, de pacientes que estavam estáveis mentalmente e acabaram, né, às vezes, tendo um ganho de peso, que a gente sabe que os pacientes, quando têm transtorno mental, acaba levando depois, né, uma alteração no feixe hipotalâmico hipofisário adrenal, que justamente leva, né, essa elevação do cortisol, essa resistência insulínica, etc. E acaba, né, às vezes, querendo aquela ajuda que é fundamental da parte da nutrição, da nutricionista, mas às vezes entra numa dieta, que mesmo que às vezes prescrita low carb, a pessoa não entende isso e fica quase praticamente no carb. E isso acaba No e levando. carbofobia, e vira uma Isso, carbofobia, né? isso. E assim, a paciente da depressão, acredito muito, paciente deprimido, com problemas psicológicos, ele já tem esse componente de engordar, além da parte metabólica também, pela adinamia mesmo que a doença dá. Você não tem vontade de Perfeito, fazer nada, então energia. você não se mexe, você não quer fazer as coisas, então você tem diminuição do gasto calórico e você tá ao mesmo tempo, e é muito fácil você chegar para alguém deprimido, você pode falar melhor do que eu, né? Minha mãe era psicóloga, ela falava muito isso. Olha só, tá um sol lindo lá fora, levanta dessa cama. Cara, se não tivesse deprimido, eu tava correndo na praia. Não Então, tenha na dúvida. verdade, a gente tem que respeitar muito a doença psiquiátrica e respeitar, assim, eu tenho essa coisa da integrativa, eu tento ir diminuindo as drogas, a gente tentando reestruturar internamente, porque a gente tem muita coisa da indústria da farmácia, da indústria farmacêutica, né, Vá?
que eu, quando entrei nesse mundo da integrativa, isso também me chocou muito, que é a indústria da doença, não é a indústria da saúde. Né? Que a gente vê muito um paciente tomando outro remédio com outro remédio para tirar o efeito colateral do outro. Então, tem um problema. Isso é absolutamente abominável, na verdade, né? Você não, a gente tratando o efeito colateral. E até colaborando com o que você está falando, eu vi rapidinho aqui, assim, né? Que tem várias perguntinhas, mas assim, né, o que o doutor Daniel, parceiro, querido, estava falando, né? Que a depressão, né, diferente do que as pessoas pensam, na verdade, você leva a uma cascata inflamatória. Tanto isso é verdade, que você pode ter destruição, né? Ter uma degeneração valeriana, inclusive você aumenta a chance de ter, na verdade, inclusive demência por conta disso. Então você tem que tratar, porque se você não tratar, você vai levar, na verdade, perda de neurônios. Então, assim, é claro que tem casos que você, né, você pode, numa depressão leve, por exemplo, você não precisa nem tratar com psicofármaco. Agora, é óbvio que, assim, diante de uma situação grave, você tem que tratar, mas como você falou, com bom senso, porque senão, às vezes, o indivíduo fica polimedicado e, principalmente, até aproveitando o tema de hoje, assim, existem alguns casos que, na verdade, é uma depressão secundária, né? Se o paciente tiver um hipotireoidismo, se o paciente tiver uma hipovitaminose B12, se a pessoa tiver... B12, até a D, né? A D, que a gente tem falado muito de depressão com a D. O cortisol também, que a gente primeiro faz o pico de cortisol alto, o hipercolesterolemia por causa no momento do estresse, né? No momento luta e fuga, e depois a gente acaba acabando com essa adrenal. Esse termo fadiga adrenal também não é tão correto, não é tão bem aceito, mas você acaba não liberando mais o cortisol e outras coisas também, né? As pausas hormonais, né? A menopausa, a andropausa, a queda dos hormônios é batata. Quantas mulheres eu já tive no consultório, assim, entrando na menopausa, com baixa de estrogênio, baixa de testosterona, e começa, Ju, eu não era assim, eu tô sem vontade de fazer nada. Ela vai ficando deprimida mesmo. E aí, depois que você começa a fazer reposição, muitas vezes não precisa entrar com a medicação. Você falou, foi uma causa secundária. Na verdade, ela está entrando na menopausa, você reestruturou o eixo hormonal dela, e aí, daí ela voltou a funcionar por ela mesma, sem precisar. Porque é muito complicado. O pessoal, às vezes, não escuta a história do paciente, né? Já sai passando medicação. E eu acho que isso que a gente tem que ver. Porque demora muito você falar, cara, vamos mudar o estilo de vida, vamos fazer não sei o quê, do que você chegar e passar um remedinho. Olha, é muito mais fácil, né? Já ganhou consulta e resolve a sua vida aí. E foi isso que eu senti falta na ginecologia. Porque, por exemplo, síndrome ovário policístico, a paciente não ovulava, estava obesa, surto, hipertensa, passa pílula. E aí você tapava o sol com a peneira. Você literalmente está tratando a consequência, não a causa. Aí você tem que tratar, é o quê? Resistência insulínica para diminuir os andrógenos. Aí, mas você tem que orientar treino, você tem que orientar alimentação, tem que fazer suplementação para baixar essa insulina. Olha só a trabalheira que dá. E o paciente também, às vezes, não está disposto. Ele, às vezes, também... Até porque, Ju, eu falo Ju porque, assim, né? Não, tem muito carinho, mas doutora Julia. Enfim, assim... Não, Ju e Vá, não tem nenhum transtorno, por exemplo, neurológico, neuropsiquiátrico, que não possa afetar um distúrbio endócrino e imune, né? Essa tríade, ela vai sempre perpetuar. Eu vou aproveitar, fizeram algumas perguntinhas aqui, assim, eu vou, falei, dona Regina também, mãe do doutor Daniel, sempre um beijo, Sônia também. Eu sempre gosto de mandar um beijo pro pessoal que está aqui com a gente, mas uma sexta-feira, né, Ju? Assim, mas o pessoal tá querendo saber, assim, algumas coisinhas. Existe, perguntou aqui, existe algum alimento da inteligência, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que essa resposta, eu acho que a natureza é muito, muito variável, não é à toa que é colorida, né? E é colorida porque ela justamente, por ser colorida, ela acaba tendo um atrativo cerebral para ser observada, que a gente precisa, na verdade, uma variação de nutrientes para que a gente tenha um desempenho. Né? A gente diz, o prato colorido, ele é muito mais atrativo, né? O prato, quanto mais colorido, mais atrativo ele é, né? A gente fala muito isso.
Perfeito. Mas Então, aí assim, continua da história da cor, que eu também quero aprender essa história da não, cor, que não, eu vi isso você me não, perguntando, eu falei, eu vou te não, perguntar isso não, lá. não. Eu falei, eu vou te devolver. Eu falei para ela, gente, tem coisa de cérebro que eu tô aprendendo com ela, que eu falei, ó, vai ter coisa que eu vou te devolver, porque eu quero aprender com você. Não, E assim, mas é justamente, né, essa questão das cores, né, em é, relação às berries, antocianinas, né, em relação às medicações, digamos, beta-carotenos, não é à toa que existe, né, o vermelho, o azul, é porque a gente sabe, né, que esses alimentos, eles na verdade, como são muito suscetíveis, se não tiver uma barreira ultravioleta, eles acabam realmente sendo oxidados. destruídos, né? E uma coisa interessante é que às vezes essas próprias substâncias são elas que já produzem, na verdade, esse efeito antioxidante, né? E aí entra aqueles esquemas, né? O GSH, existe, né, O justamente sistema glutationa, que é um dos melhores, né, Clara? desmutase, sim, né? Então, E assim, assim, o que é legal, que essa coisa de antioxidação, tudo a gente pode suplementar. Eu faço muito com alimento, mas eu não faço tanto com alimento, que eu acho que isso daí porque eu tenho Nutri que trabalha comigo. Então, quando eu quero uhum, modular, e a gente como médico nutrólogo, a gente não pode fazer plano alimentar. Eu não posso sim, isso chegar, é eu posso. importante. É importante a gente falar aqui, porque muita gente acha que vai chegar às vezes falando assim, ah, Ju, mas eu pensei que você ia me falar que você ia comer 2 colheres de arroz, 3 de feijão, não sei o que. Não, isso eu não Sim, posso fazer. Isso daí tem a doutora perfeito. Paula, que é uma querida que trabalha comigo, excelente, te troca uma bola e eu faço. Assim como ela não pode passar remédio. Então, essa coisa da equipe multidisciplinar é muito importante. Isso é muito Uhum. importante, tá certo? Né? Como a gente falou, em pacientes, por exemplo, com transtorno de ansiedade, depressão, entendendo, né, que os nossos neurôniozinhos, eles precisam de glicose e quando você tem uma dieta cetogênica, na verdade, você diminui um pouco a atividade cerebral porque você acaba aumentando corpos cetônicos, né, hidróxido Porque butírico e isso... que é assim que a gente emagrece, né? Na verdade, o meu carro-chefe, eu gosto muito de dieta cetogênica, você sabe disso. Mas é Sim, aquilo que a gente falou da individualização do paciente. Não é todo paciente sim, que se adapta a isso. E você pode, assim, se você for um paciente que já com transtorno de imagem, transtorno corporal, o paciente, eu tenho paciente com vigorexia também, que assim, que sim, se olha no espelho, sim, tá lindo e não consegue ver aquilo. sim, Paciente, sim, a coisa da ortorexia também, do negócio de alimento saudável, só alimento saudável. E essa coisa do carbofobia, né? Hoje em dia também a sim. carbofobia tá muito. E é difícil, às vezes, você colocar para o paciente, por exemplo, que para ganhar músculo, uma dieta para hipertrofia, você tem que comer carboidrato. Você não vai fazer músculo se você não tiver carboidrato. Então eu tenho que falar, olha só, mas você, Ju, você gosta da cetogênica. Eu falei, bem, mas você me procurou para ganhar músculo. Você não me procurou para É, emagrecer e um emagrecimento rápido. Você me procurou para ganhar músculos. Então, a gente tem que comer e tem que comer proteína. Assim, Ju, mas você fala do jejum intermitente à beça. Mas para ganhar músculo, você tem que comer proteína quase de 3 em 3 horas. Porque você tem que dar aporte para o músculo para crescer. O carboidrato complexo, eu não vou querer que você coma. Realmente podrão comer. Eu vou dizer, ninguém vai liberar pizza, pão. Não fiquem felizes com carboidrato, não. Porque ninguém vai levar pizza, pão, nada doce à vontade, não. Né? A gente vai liberar batata doce, inhame, arroz integral, várias coisas que são com nutrientes importantes para a gente poder fazer essa hipertrofia, e essa plasticidade cerebral também é muito importante. Mas vai perfeito. convencer uma mulher carbofóbica ela comer uma batata, comer uma É. batata E doce. aí, às vezes, descompensa aqui. Agora, por exemplo, a dieta cetogênica para pacientes epiléticos, né, que não respondem muito bem à medicação e tudo, é fantástica, porque justamente, né, quando existe essa redução da atividade cerebral, você acaba diminuindo Polarizando os o neurônios, foco, polarização do o neurônio. foco, né, esse foco epilético, isso acaba ajudando e muito, né, nessa questão. A dieta cetogênica ela é muito boa para, assim, como, Fala, não só como emagrecimento. define um pouquinho, Ju, que às vezes tem pessoas que não sabem o que é dieta É. cetogênica. A gente está Então, falando, como se a todo gente está mundo falando, íntimos é aqui, como mas se já fala dos tivesse corpos visto a minha primeira live. cetônicos. Não, mas eu vou Na, falar ver... todo mundo, olha, né? é, Vejam todas as séries aqui da Juliana. Na verdade, a dieta cetogênica, você restringe o carboidrato, principalmente o carboidrato simples, porque é o que faz pico de insulina.
quando você faz o pico de insulina, né, no mesmo momento fez o pico de insulina, virou gordura. Então, você quer evitar esse pico. E o que acontece também? Porque assim, isso para emagrecimento rápido. Então, você vai queimar gordura para fazer essa glicose que você não está comendo. Não existe glicose essencial. A gente faz glicose da gente, né? A gente faz gliconeogênese, existe aminoácido essencial, ácido graxo essencial, que você precisa consumir. Agora, a glicose essencial não existe. A gente pode produzir de nós. Então, a gente não morre se a gente não comer o carboidrato. Pode ter essas repercussões que a gente estava falando. Então, você é uma dieta que faz um emagrecimento rápido, porque você, como não vai ter essa glicose vindo de fora, você vai ter que transformar e, com o tempo, você acaba produzindo corpos cetônicos que vão do sistema nervoso central e dão saciedade também. Então, diminui a fome. Do nada, o paciente fala, parei de comer. Parei de sentir fome, quer dizer. E você fala, entrou em cetose. Mas é lógico que não é para todo mundo. Eu gosto dela muito como tratamento para algumas doenças específicas, inclusive. Para algumas coisas do sistema nervoso central, de repente, não melhora, mas para epilepsia, como você falou, é muito bom. Mas, por exemplo, para a doença do ovário, síndrome do ovário policístico, é fantástica, porque você vai manter a insulina lá embaixo. Para o câncer, já tem vários trabalhos em andamento também. Que acontece? Qual é a fisiopatologia do câncer? Na verdade, a célula do câncer, ela não é uma célula completa. Ela quer se proliferar, ela quer crescer, quer se multiplicar e fazer o estrago dela lá. Então, são células defeituosas. E elas dependem muito de glicose. A célula do câncer, ela é ávida por glicose. Até porque, como elas são células, como a gente falou, meio defeituosas, elas não fazem necessariamente todo o ciclo de Krebs, que é o ciclo, gente, de produção de energia, que a gente chama de ATP. Vou brincar, explique o ciclo de Krebs nessa live. Eu falei pra ela, se ela me perguntasse isso, eu ia travar. Vários do ciclo de Krebs falava, travei. Então, todo mundo aqui já fez vestibular, já sabe de tudo, já sabe de todos os ciclo de Krebs. Mas ele tem várias estaçõezinhas e que no final dá 36 a 38 ATP de energia. Mas no início, por que eu falo 36 a 38? Porque no início você faz glicose piruvato e faz 2 ATP. Então, o que a célula do câncer faz? Ela não faz esse ciclo completo que dá trabalho. Ela chega, piruvato, fez dois. Esse 2 de energia já é suficiente para ela se multiplicar. Sim. Então, é se muito você mais rápido. essa glicose dela, o que vai acontecer? Ela vai acabar morrendo, vai fazer a apoptose da célula. Seria por isso que ajudaria no câncer. Eu fiz na minha mãe, quando minha mãe estava com câncer. É lógico que ajudou, mas é óbvio que a gente nunca tira o tratamento convencional. Isso é muito importante por causa daquela coisa que teve numa célula. Então, tem algumas comprovações para melhora de pele, etc. Só que tem essa coisa do transtorno, que você falou do transtorno alimentar aí, que é muito complicado. A carbofobia está instituída, né? E o mais difícil é o paciente, às vezes, ter um insight disso, né? Esse que é muito difícil você tratar aquele que não se percebe, né, doente. E aí, geralmente, chega a um nível... Né? Tem que chegar, às vezes, lá no final do poço para poder, na verdade, procurar ajuda, né? Porque, na verdade, o problema não é o carboidrato. Não sei se travou um pouquinho. Não, eu tô... Tá me ouvindo? Eu tô com medo de travar aqui agora com você, Ju. Não, já travou aquela hora você um pouquinho, agora eu Olha só, o carboidrato, ele não é o grande vilão, assim, ele é o grande vilão, é o carboidrato refinado, é o carboidrato ruim, são as farinhas brancas, assim, eu brinco que tudo que é pó branco é ruim. Açúcar em excesso, tudo em excesso de pó branco, né? Aliás, teve até uma pergunta aqui, que a Bianca perguntou, quer dizer, ela até falou que já estava na primeira garrafa de vinho, enfim, ok, né? Vamos embora, Gil. E ela perguntou justamente, eu tinha visto alguma coisa em relação a isso. Da farinha branca, da psoríase, eu vi ela falando. Isso, né? Justamente. A gente pode aproveitar um pouquinho isso. Uma das coisas que a gente fala é justamente isso, que a farinha, as 4 são os 4 pó branco, né? Tudo em excesso faz mal. Açúcar em excesso faz mal, sal em excesso faz mal, farinha branca em excesso faz mal, cocaína faz mal. Então, tudo que é pó branco, a gente tem que correr um pouquinho, entendeu? Nada em excesso faz bem, né? Cocaína o único que é bom é o giz, né? O giz na época eu peguei giz, né? E o giz do quadro, o giz é um pó bom.
De aprendizado. Só esse, desmistifiquei. E realmente o glúten, a farinha branca, ela é muito para as doenças autoimunes. Ela, assim, e assim, é o que o pessoal fala, assim, que eu sempre explico que na época paleolítica, quando o homem foi criado geneticamente, a gente não tinha esse aporte de o que o homem comia. O que a gente é preparado geneticamente para comer, que é aquelas coisas que você falou da dieta da mente, né? São as leguminosas, as raízes, era tudo natural. Os animais, é lógico, e a gente caçava, a gente corria, a gente fazia exercício. É lógico que, na verdade, o pessoal acha que é o homem da época paleolítica, da época do dinossauro. Não, gente, veio depois. Na época do dinossauro acabou tudo, não tinha. Porque é só no filme, de vez em quando, que aparece o homem do dinossauro. É daquela época do mamute, da era do gelo. Tem o mamute, mas eram uns bichos grandes também. Então, às vezes, até para eles matarem esse bicho era difícil. Então, eles pegavam, muitas vezes, os bichos que já morriam. Como eles são muito grandes, então eles morriam, ficavam um tempo lá e eles iam... Então, eles comiam muita víscera desses bichos. E então são gorduras boas. As vísceras têm muitas gorduras boas. Então eles se alimentavam muito bem. E aí alguém também uma vez me questionou, que foi engraçado, falando sobre... Mas aí como começou a agricultura? Mas na época de Jesus Cristo ninguém era gordo. Eu falei assim, mas então, na época de Jesus Cristo não era o mesmo glúten, não era a mesma farinha, gente. Assim, naquela agricultura não tinha os agrotóxicos, não tinha as alterações genéticas. O glúten da época de Jesus Cristo, do pão lá, que dividiu lá o pão e o vinho, não é o mesmo pão de hoje. Então não vai comer o pão dando desculpa. E se fazia também muito mais atividade física, né? Então isso não tinha faz completamente. Não tinha carro, né? Não tinha geladeira para guardar as coisas, então os alimentos eram perecíveis, então você tinha que estar sempre fazendo os alimentos novos, não tinha os industrializados, não tinha os glutamatos, as coisas da vida. Então, os pesticidas, que são muito ruins para os radicais livres, os fenoestrógenos, os disruptores endócrinos. Então, a nossa vida moderna, ela trouxe muita coisa boa. Eu ouvi até, foi engraçado, que eu escuto muito Band News, né? Eles discutindo naquele negócio de meio-dia, aquele programa meio-dia, eu gosto muito, eles falando que como seria se a pandemia fosse há 10 anos atrás. Porque você imagina a desgraceira que ia ser, porque não tinha internet, o 3G, todo mundo, o WhatsApp, tudo isso, os home office, tudo veio. Assim, eu acho que Deus sabe, pelo menos até quando da pandemia. Quando que vai acontecer. E até fazendo um link que você comentou muito, Ju, em relação a essa parte, né, dos ácidos graxos, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco, né, dessa correlação, né, do ômega 3, essa proporção do ômega 6, já que a gente tem, na verdade, uma disponibilidade, às vezes, muito maior de ômega 6 nos óleos, né? E às vezes a gente pode ter justamente, a gente pode ter uma questão, né, mais, né, pró-inflamatória em relação ao 6. A gente precisa, na verdade, ter uma reposição do ácido graxo, né, do ômega 3, para justamente até reduzir um pouco o ômega 6, mas fala um pouquinho, né? E até onde que a gente encontra. A única coisa que eu falo muito, assim, que a primeira coisa para falar disso daí, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? É justamente isso. Então, o que acontece? A gente tem muito ômega 6 na maioria das coisas e a gente precisa do equilíbrio com ômega 3. O problema é que as fontes de ômega 3, elas são muito escassas. É muito difícil você conseguir só com a alimentação a quantidade de ômega 3 que a gente precisa para suplementar e para ter um equilíbrio. A maioria das, como você falou, as frituras, as carnes, etc., tudo tem muito ômega 6. Já o ômega 3 estaria no salmão, mas não é aquele salmão que a gente come no japonês aqui, gente. Quem dera, porque eu vivo comendo japonês. Esse é laranja, né? Esse é praticamente... Não é o salmão... Trump, é praticamente a pele do Trump, laranja. Assim que as pessoas... Salmão de cativeiro, já perdeu muito do ômega 3. Tem que ser lá das águas geladas, lá do norte. A linhaça tem... Né? É muito bom, mas assim, eu nunca nem comi esse peixe lá. Mas... eu só comi uma vez em Boston, quando estava fazendo curso. Eu falei, vou experimentar esse tal desse salmão selvagem, né? Pra saber, nossa, a cor é diferente. Até olhei assim, falei, nossa, tudo diferente. O sabor é diferente, tudo diferente mesmo. E esse tinha ômega 3.
Tinha. Esse E tinha assim, ômega 3. se a gente tivesse ele disponível, a linhaça também tem ômega 3, mas a quantidade de linhaça que você tem que comer para ter aquela quantidade de ômega 3 é muito difícil. Então, é importante a gente repor ômega 3. Eu brinco que tem umas coisas que são receita de bolo. Probiótico, vitamina D e ômega 3 é a única coisa que pode dizer que eu vou passar para todo mundo. Porque a diferença é a dose também. Porque aí Sim, vai não, com depender da certeza. necessidade de cada um. Porque o ômega 3, a gente tem que ter uma quantidade de EPA e DHA, a gente tem que ver isso, porque eu já vi também. Tá em promoção ômega 3 da Sandal na Pasteca. Você vai olhar lá, você olha atrás, 0 DHA, 0 de EPA. Quer Sim. dizer, não tem Não nada tem ali. esse equilíbrio, sim, sim. Não tem. E o EPA é muito cardioprotetor e o DHA é neuroprotetor, totalmente a parte de vocês. Então, paciente com Alzheimer, Perfeito. por exemplo, eu uso uma relação de EDH muito maior do que agora o paciente inflamado, obeso, hipertenso, eu vou usar uma quantidade de EPA maior. E Sim, acontece assim, então isso e vai de 2 gramas, que é uma dose anti-inflamatória, até 6 gramas dia para a gente pegar uma dosagem maior cardiovascular, para o paciente revascularizado, paciente sim, cardiopata, etc. Então, aí vai individualizar o paciente, assim como a vitamina D. A gente vai sim. dosar, vai ver de acordo com o PTH. A gente na integrativa, a gente quer ela bem mais alta, né? A gente quer acima, é um hormônio D hoje em dia, modula DNA, modula imunidade, Sim. modula E inúmeras coisas. essa questão, né, da acoplagem, assim, na verdade, né, da vitamina D com alguns receptores de células, né, inflamatórias, essa é um dos argumentos justamente para você utilizar em doses mais elevadas em alguns transtornos, na E verdade, inclusive eu não. neurológicos e Isso que eu ia autoimunes, como falar. na esclerose múltipla, né? No Esclerose entanto, múltipla, uhum, eu aqui, assim, eu não vou vai reclamar se eu falar, que o marido tem, mas eu tenho pessoa próxima que tem, e com mudança de estilo de vida, mantendo a vitamina D lá em cima, mantendo antioxidado, anti-inflamado, a gente faz ácido lipóico nele toda semana, que o lipóico é um antioxidante maravilhoso, e a gente uhum. mantendo essa mudança da qualidade de vida, nunca mais teve nenhuma crise. Tem 10 anos que não tem crise. Sim. E uma amiga minha. Sim, Fala, desculpa, Ju. desculpa. Pode, É que eu ia eu falar tô que uma comendo. amiga minha que me Sim. chamou, inclusive, para fazer integrativa, foi uma das pessoas que tem até o Instagram dela, Michele Raical, que ela é famosa em São Paulo. Ela foi para essa área, que com 24 anos ela desenvolveu umas 4 doenças degenerativas. Espondilite anquilosante, sei lá, Sjögren, ela fala lá, uma opção de. E ela Uhum. falou que ela usava corticoides, ficava inchada, aquela coisa toda, e ela falou, cara, eu não posso ficar assim, tinha 20 e poucos anos, eu não vou mudar isso. E ela conta a história dela, por isso que eu tô falando que é bem legal, que ela foi estudar medicina integrativa por isso. Então ela ajuda Sim, muitas pessoas com doença degenerativa hoje assim. Então você vê como é importante a mudança de estilo de vida para a gente não sem evitar essas dúvida. doenças degenerativas, né? E assim como no Alzheimer também, Não, tudo sem isso, né? dúvida. E até aproveitando, né, que você comentou um pouco, né, sobre probiótico, simbiótico, hoje em dia, assim, né, quando vem um paciente, geralmente eu prescrevo muito probiótico, né? A gente tem que entender que, na realidade, o Ó, intestino é o você vai segundo adorar essa cérebro. foto. Achou Ó, ó, que ó, 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 foto? ó. Ó, sua cara. O Nossa, intestino é o eu quero segundo essa. cérebro. Eu Hoje quero essa. Eu tenho algumas outras. Adorei isso. Eu o também me. intestino Olha o só, Ju, intestino é o segundo porque cérebro. no celular eu não enxergo. Eu olho aqui pro Aqui computador. tem Aí eu outra, olhei tem outra assim. aqui. Isso, olha só que Ó, maravilha. Olha que maravilha. A gente tem está outra numa legal que hora. você vai gostar também, ó. Deixa eu Peraí, tem ver. outra aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu ver. A E conexão olha entre só. intestino e sistema nervoso central, Fantástico. ó. É isso mesmo, isso mesmo. E a É gente sabe total a justamente. conexão. É E quando a total. A gente gente vai. tem essa Fala. questão, né, de essa associação, né, com a desbiose intestinal, e pessoas que têm essa desbiose, na verdade, seria uma desorganização, né, de Da culturas de flora. bactéria e que acabam levando informações através do nervinho vago e que vão levar, na verdade, a alterações cerebrais, inclusive podendo, né, levar à depressão e tudo. Não é à toa que em alguns estudos, por exemplo, até com camundongos, né, ainda não sei ainda humanos, mas estão fazendo até inclusive transplante de fezes, porque camundonguinhos, né, que são, né, depressivos e camundonguinhos que não eram depressivos. Fizeram transplante de fezes e camundonguinhos saudáveis nos que são depressivos e vice-versa. E foi uma coisa interessante, o camundonguinho que era depressivo ficou
ficou normal e o camundonguinho que estava normal Não, ficou depressivo, tem. mostrando, né, justamente uma das associações, né? Porque tem curso de 4 dias só falando de intestino. O Murilo, Uhum. que é o professor que eu adoro, o Murilo, ele só fala, por isso que o apelido dele é Doutor Cocô. Mas ele só fala de intestino. Olha só, a gente já no laboratório a gente já publicou 3 artigos sobre probiótico e performance em atletas, essas coisas, mas por favor, não quero esse apelido. Não quero ser filho, não, mas ele só fala disso. E ele é Doutora muito Cérebro melhor. engraçado, doutor Murilo Pereira. E é isso, olha lá como é que o probiótico ele ajeita. Ele melhora a imunidade, ele melhora a comunicação. Ele, assim, então, o probiótico, tem um que você vai gostar também, a fotinho que é legal, né? Olha lá, o cérebro lá, o intestino na cabeça, Muito olha lá as legal, bactérias, ó. muito legal. Eu acho isso importante a gente mostrar para o paciente a importância disso, que o que acontece na desbiose é mais ou menos isso, ó. A balança pende para os fatores de risco, para radicais para as coisas ruins. E os probióticos, simbióticos, eles vão ajudar nessa gangorra e a gente vai acabar tratando, né? Então, é muito importante essa coisa do... Até, inclusive, para a cândida vaginal, para, assim, a desbiose, ela está relacionada a tudo. E até para a absorção do triptofano, a Sim, absorção do... sim. A absorção, A assim, se você tirosina. não, da tirosina, se você não absorve os precursores dos neurotransmissores, aí você vai ter a compulsão, você vai ter a depressão, você vai ter tudo aquilo que a gente está falando, né? Então, o intestino é muito importante. Tinha uma do glúten aqui que era muito Até legal porque também. 90%, na verdade, da serotonina é produzida, na verdade, no intestino, né? Assim, isso é E muito importante. e a gente, assim, as pessoas não sabem disso, né? Elas não têm essa Essa noção, né? noção, né? E o intestino é muito importante. Outra coisa que é muito importante também para essa plasticidade cerebral também é o sono reparador, né? Perfeito. Assim, Não você tenha dúvida. Quem respeitar, pode falar? respeitar o clock circadiano, né? Respeitar o ritmo circadiano. E a gente tinha que dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Mas olha só, a gente está aqui acordado com cheio dessas luzes aqui, o Sim. cérebro fica doidão, você não sabe. Higiene do sono, né? Não acontece. E como é que você vai justamente induzir Não, melatonina se você está o tempo todo com que é essa o luz, ritmo circadiano né? lá. De Sim, dia sim. sobe cortisol, que é o pretinho, e depois desce, e à noite tinha que subir o vermelhinho, a melatonina. Só que a gente vai descacetando isso daí tudo, e aí você não dorme, aí você acorda fadigado, e aí uma coisa vai levando a outra, e aí não tem, é sem fundo. Não tem Vê dúvida, aí, até porque fala. quem não, né, aliás, o distúrbio do sono, né, está vinculado a praticamente todos os transtornos, né, neurológicos, psiquiátricos, isso é muito importante. Às vezes a pessoa vem também, né, não deixa de ser às vezes um diagnóstico de, por exemplo, depressão secundária, às vezes simplesmente por um transtorno de sono, porque às vezes o paciente, né, fica o tempo todo com uma higiene do sono péssima, com uma luz, né, incidente, não produz melatonina e simplesmente, obviamente, não vai dormir. Ju, a gente tem algumas pessoas aqui que estão, Fala. né, falando aqui assim, dando oi, falando que você é maravilhosa, assim, aqui, né, perguntando. Eu acho que é importante a gente perguntando, né, se cúrcuma é bom, se Maravilhoso. probiótica é vida, né? É Alguns vida. comentários aqui. E antes da gente até terminar, dá uma pincelada do que eu acho que é muito importante quando você fala um pouquinho sobre a questão dos hormônios, né? E assim, a gente sabe que, por exemplo, a mulher às vezes tem, né, uma proporção de 1 para 6 em relação ao sexo masculino, mas a gente sabe que a testosterona é um hormônio, né, muito vinculado à motivação, à Maravilhoso. energia, e que muitas vezes, né, você tem, na verdade, um quadro de desmotivação e às vezes está com a testosterona lá embaixo, e isso às vezes com uma reposição bem feita, porque o excesso também de testosterona pode levar a um quadro de E, irritabilidade, agitação, pacientes ansiosos podem, na verdade, piorar, na verdade, mas assim, quando bem executado, é fantástico. E até também, né, aproveitando o gancho também, a questão estrogênica, né? O estrogênio realmente também é um hormônio neuroprotetor e que mulheres, né, pós-menopausa geralmente têm uma incidência maior de depressão, tem geralmente uma incidência maior de declínio cognitivo e às vezes você também tem que ter essa importância, saber que o estrogênio pode ser fundamental nessa habilidade cognitiva, nesse não neurônio funcionando esqueça bem.
da minha progesterona, que eu amo minha progesterona. A Sim, mulher é sim. progesterônica, segunda fase, que isso tem muito na ginecologia convencional, quando eu mudei para a integrativa. Você vê assim, eles usavam progesterona só para proteger o útero, fazer reposição do estrogênio sem a progesterona. Só que a progesterona é irritabilidade, a progesterona é sono, ela é vasodilatadora. Então, a progesterona é vida. A mulher, ela precisa da progesterona, né? A progesterona entra na cascata do cortisol, ela entra no equilíbrio do cortisol, então ela é muito importante. A testosterona tem esse mito de ser o hormônio só do homem, só que a testosterona, a mulher precisa dela, e muitos dos sintomas que eu pego realmente no consultório de queda de autoestima, queda de disposição, depressão, tristeza, dinamia, muitas vezes com a reposição de testosterona melhoram muito. É lógico que a gente tem que ver o exame de sangue, é lógico que a gente tem que ver junto com a clínica se é isso mesmo, e a testosterona, além de ser para essa parte cerebral, ela também é muito importante para a proteção cardíaca, a gente chama de cardiosterona. Ela é uma protetora cardiovascular incrível. E as pessoas acham que testosterona é do homem e estrogênio é da mulher. Assim como o homem também precisa do equilíbrio do estrogênio, que sem estrogênio também, por isso que existe aromatase, né, para transformar a testosterona, ele não faz músculo, ele também não cuida do osso, ele também não vive. Então, na verdade, essa nossa cascata hormonal, ela é uma orquestra. E faltou um de você citar aí, que é muito importante também, que é a nossa tireoide. A tireoide também T4, é a mestra de... T3, sim. Foi. Agora... A tireoide não, aqui ficou pouca energia da bateria. A tireoide, ela é o carro-chefe nisso daí. E eu pego muita paciente com hipotireoidismo, com depressão, e está engordando, e não sabe. E às vezes o TSH, existe o hipotireoidismo subclínico também, que ela está com a clínica toda. O TSH não está para coisa convencional acima de 5, mas já está 4 e pouco, e o pessoal, não vamos tratar. Não necessariamente vai ser hormônio tiroidiano, geralmente a gente pode estimular a formação desse hormônio tiroidiano também, que tirosina, fenilalaina, ou estimular a diodinase para transformar mais T3, mas é uma cascata, então a gente tem que rastrear o paciente como um todo, e as pausas hormonais são muito complicadas para essa parte do cérebro, principalmente, né? O que eu costumo dizer é que a reposição hormonal é segura, gente, assim, ainda mais com o hormônio bioidêntico que a gente faz. Quando bem feita. Sim. Tem que rastrear a paciente, é lógico que você não vai fazer a reposição hormonal numa paciente com câncer hormônio dependente. Por isso você tem que rastrear, fazer todos os exames. Na mulher, mamografia, ultrassom transvaginal, densitometria. No homem, o ultrassom de próstata, abdômen total. Porque o envelhecimento que causa o câncer. Na verdade, o câncer vai sendo causado pela falta do hormônio. Então, você fazer a reposição com o hormônio bioidêntico, que é idêntico que as nossas moléculas, né? Você vai estar prevenindo o câncer, é o contrário. Só que as pessoas têm medo porque os estudos antigos eram com hormônios sintéticos, né? Da indústria farmacêutica grande, né? E aí tinha a primeira passagem hepática com hormônio oral, você fazia e você desassociava uma coisa que não é sua, e aí poderia levar ao câncer, levar a todas aquelas outras coisas. Eu vou até aproveitar com essa questão do sintético, que a gente tem pouquíssimo... Foi tão gostoso que passou... Só para fazer uma síntese, porque assim, né, nem sempre, quando a gente fala, né, em relação até inclusive suplementos antioxidantes, né, principalmente para a parte neurológica, na parte psiquiátrica, para tudo, nem sempre você tem, na verdade, um efeito neuroprotetor esperado, né? Porque, na verdade, a gente tem endogenamente, né, uma coisa você, né, porque você leu que vitamina E pode ser antioxidante. A gente sabe que quando você utiliza, por exemplo, vitamina E como um suplemento, alguma coisa, uma quantidade alta, você pode ter o contrário, você pode ter um efeito inverso. E outros suplementos também. A ideia, na verdade, dose, que a gente passa, e não só dose, porque a gente tem que ter esses antioxidantes hidrofílicos, esses antioxidantes, na verdade, lipofílicos, numa balança que seria uma balança ideal. E aí, voltando para essa questão até do próprio Diet Mind, né? É reforçar, na verdade, que o ideal seria uma alimentação muito mais, né, proveniente justamente da natureza e não necessariamente em suplementos, porque às vezes você vai suplementar, você pode inclusive até levar, na verdade, um efeito inverso e não neuroprotetor e às vezes até
neurotóxico. E até, Ju, né, eu vou falar nos últimos um minutinho para deixar você para dar uma boa noite para o pessoal, mas só relembrando essa questão, né, do Diet Mais, evitar, na verdade, carnes vermelhas, evitar manteiga, margarina, evitar frituras, coisas assim que parecem óbvias, né, mas que quando você, na verdade, pode diminuir essas gorduras saturadas e principalmente utilizar todas essas alimentações que a gente sabe que tem os efeitos antioxidantes e mais, principalmente, a atividade física, a gente sabe que tem uma atividade física, você pode aumentar a relisina e isso pode diminuir, por exemplo, né, a manifestação, inclusive, das doenças degenerativas. Com uma vida equilibrada e saudável, você pode ter, na verdade, uma boa qualidade de vida, uma boa saúde mental, uma boa performance. Ju, nesses últimos segundos aqui que está terminando Já aqui, entrou, fala suas Otávio. considerações, né? Assim, Na verdade, finais. equilíbrio é tudo, né? Homeostase. Eu acho que a coisa que fica aqui, a gente falar só que é a mudança do estilo de vida, né? Hoje chegou uma paciente no consultório falando, ai, mas a minha cerveja, eu falei, se eu conseguir, você consegue ficar sem cerveja. Toma um vinho, que é resveratrol, assim, também você não vai ter tudo, ficar saudável, corpo bonito, bem, se você não fizer algum sacrifício na vida. Mudar dá medo, mas ficar no mesmo lugar é muito pior. Então, eu acho muito importante. Mas mudar por neurônio. Enquanto a gente tiver neurônio, a gente pode ter capacidade de nos moldarmos, de induzir neuroplasticidade e sermos melhores. Não é isso, Sem Ju? dúvida. É isso que fica. A gente. E aquela coisa do morrer jovem o mais tarde possível, né? A gente querer viver bem, a gente viver com saúde. Então, essa coisa da longevidade saudável. E o que você falou também é muito importante, do negócio do excesso de dose, a diferença da dose do remédio, do veneno, né? É a dose. É porque a gente tem que manter uma homeostase. E aí o paciente chega muitas vezes, Ju, eu estou usando o centro, eu estou usando não sei o quê. Eu falei, tudo que é feito para todo mundo não é feito para você. Você pode estar... Eu peço 16 tubos de sangue. Quer dizer, mas aquela paciente pode precisar mais de zinco, outro pode precisar mais de selênio. Não é uma coisa, não é fórmula de bolo, não é tudo para todo mundo. Então a coisa tem que ser individualizada, cada um vai ter sua necessidade, cada um vai ter a sua dieta apropriada, cada um vai ter a sua suplementação apropriada. E sempre o mais natural possível, como você falou, né? Tipo assim, muito importante. Então, nesse final de semana, muitas berries, muitas nozes, um pouquinho de vinho, muito Castanha verde. Castanha do Pará tem muito Maravilha, selênio, zinco.